Então, vocês sabem que vocês já vêm, já estão no penúltimo semestre, né, da faculdade. Então, vocês sabem a importância de uma boa avaliação, né? A avaliação, gente, ela vai dar vários parâmetros para a gente, para que a gente possa montar um protocolo correto para os nossos pacientes. Cada paciente é um paciente único, principalmente o paciente oncológico. A gente sabe que a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Cada paciente vai responder a cada tratamento, vai responder, um paciente vai ter uma sensibilidade maior à radioterapia, outros pacientes não terão, assim como uns vão responder com vários sintomas à quimioterapia e outros não. Então, a gente precisa avaliar esse paciente, a gente precisa ver o grau de funcionalidade desse paciente para que a gente possa traçar o nosso protocolo, os nossos objetivos fisioterapêuticos e aí dar uma sequência, dar uma conduta melhor e oferecer uma qualidade de vida para os nossos pacientes. Por isso, gente, foram criados aí essas escalas, só ajeitar aqui. Por isso foram criadas essas escalas, tá? Que é a performance status. Então, essas escalas são aí uma medida, né, relacionada à tentativa de quantificar o bem-estar geral desses pacientes. Então, ela vai poder ser utilizada sempre na possibilidade aí de receber a quimioterapia, ou seja, o oncologista, ele vai avaliar esse paciente através da performance status, ou seja, como que está a performance desse paciente, como que ele está fisicamente, quais são os sintomas e os sinais que ele está apresentando. Então, esse paciente ele vai estar apto a passar pela quimioterapia. A gente sabe aí que a quimioterapia ela é um tratamento que requer um esforço desse paciente, ele vai ter algumas complicações. Então, a escala, né, tanto a de Zubrov, como vocês vão ver aqui, quanto a de Karnofsky, ela vai conseguir dar um parâmetro para esse médico, para essa equipe multidisciplinar, para saber se há possibilidade dele receber a quimioterapia, se há aí a necessidade de ajuste de doses destas medicações, se ele pode fazer a radioterapia, né, entre outras finalidades. Então, eu vou sempre conseguir avaliar o meu paciente em relação à sua escala de funcionalidade. Ele consegue se vestir sozinho? Ele está cansado? Ele se alimenta? Ele está acamado? Tá? Então, vocês vão ver aí cada escala e como que a gente vai conseguir quantificar. Então, por necessidade aí de avaliação, né, e de resposta ao tratamento, foram criados esses instrumentos aí de avaliação para mensurar a qualidade de vida do paciente a partir dos parâmetros importantes, como nível de atividade física, sintoma da doença, grau de assistência necessária. Então, eu não posso passar uma atividade física para um paciente aeróbico, uma atividade física que necessita de um bom condicionamento cardiorrespiratório se a minha escala de Karnofsky ou de Zubrov estiver me mostrando que esse paciente ele não está bem fisicamente e funcionalmente. Vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento. Então, essas avaliações aí, elas vão permitir a avaliação da tolerância e resposta ao tratamento, né? Ela vai auxiliar na definição da terapêutica empregada. Então, se esse paciente ele vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, se ele já vai direto fazer algum tipo de cirurgia, e elas desempenham aí funções para proporcionar o melhor atendimento do paciente, obviamente, da família, fazer o acolhimento dos cuidadores, dos familiares, estabelecendo aí o contato, né? É importante estabelecer esse contato com a família, com os cuidadores e com o paciente para esclarecer as dúvidas que vão surgir. Então, no momento em que o paciente ele recebe a notícia que ele está com câncer, as dúvidas começam a surgir. Então, essa escala, ela também vai permitir que o oncologista e que toda a equipe que vai estar cuidando desse paciente possa ter uma mensuração de como que esse paciente está e de qual é o procedimento que esse paciente ele vai precisar fazer. Então, gente,
tanto os instrumentos, né, ou as escalas de performance status de Karnobsky e de Zubrot vão fazer parte aí de uma série de critérios para aferir a progressão da doença, como essa doença vai afetar as atividades diárias do paciente, né, no caso, a sua capacidade funcional, as suas atividades de vida diária é algo que a gente precisa trabalhar muito com o paciente oncológico. Então, se é um paciente em que ele... Vocês querem entrar? Não. Se é um paciente que ele era costureiro, que ele fazia obras de arte, trabalhava com artesanato, a gente vai precisar estimular esse paciente ao retorno das suas atividades, respeitando a sua capacidade funcional, que a gente vai conseguir avaliar através da performance status, seja ela pela performance status de Karnobsky ou pela performance status aí de Zubrot, né? E ela vai determinar também o tratamento e o prognóstico mais apropriado para cada paciente. Então, eu posso ter câncer de mama, assim como a Rosiane também pode ter câncer de mama, mas a gente vai ter manifestações diferentes, capacidades funcionais diferentes e, obviamente, o nosso tratamento também será diferente. O câncer, ele pode estar clinicamente igual nas duas, tá? Mas funcionalmente diferente. E isso vai fazer com que a determinação do tratamento também seja diferente, tá? Então, gente, os instrumentos ou as escalas mais utilizadas serão as escalas de Karnobsky, né? E a escala de desempenho da SOG, ou como a gente chama de performance aí de Zubrot. E essas escalas, elas foram descritas na metade aí do século XX, tá? E foram aí avaliadas a sobrevida do paciente, ou seja, esse paciente, ele está bem ou ele já está numa morte iminente, tá? E tudo isso a gente consegue avaliar através da capacidade física dele. Então, a de Karnobsky, ela é mais antiga, ela foi publicada em 1948, e a de Zubrot, ela é a mais recente, né? E ela foi publicada em 1960, e ela foi aí conhecida como escala de PS da Organização Mundial da Saúde, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, a performance status de Karnobsky, ela é o instrumento mais utilizado para o prognóstico da terapia de câncer. Ela vai se tratar aí de uma medida de rendimento para a classificação de habilidades de uma pessoa para desempenhar as suas atividades de vida diária, e ela vai avaliar aí o progresso do paciente após um procedimento terapêutico, para determinar a capacidade da sua terapia. Então, a gente vai conseguir visualizar como que esse paciente está, para poder entender o que ele é capaz de suportar em cada tratamento. Então, ainda falando sobre a de Karnobsky, ela vai descrever os níveis crescentes de atividade e de independência, tá? Então, ela é o oposto da de Zubrot. Ela vai variar de 0 a 100, no que 0 vai indicar a morte, né, desse paciente, e 100 é o nível normal de desempenho físico e aptidão para realizar as atividades normais, e esse paciente ele vai poder realizar os tratamentos propostos pelo oncologista. Então, se ele tiver sem sinais ou queixas e sem evidências da doença, ele tem 100%. Mínimos sinais da doença e sintomas e capaz de realizar as atividades com esforço, ele vai ter 90% de capacidade. Sinais e sintomas maiores e realiza as atividades com esforço, ele vai ter 80% da sua capacidade. Se ele cuida de si mesmo, mas não é capaz de trabalhar, 70%. Se ele necessita de assistência ocasional e não é capaz de trabalhar, 60%. Necessita de assistência considerável e cuidados médicos frequentes, 50%. Necessita de cuidados médicos especiais, 40%. Extremamente incapacitado, necessita de hospitalização, mas não tem iminência de morte, ele tem 30%. E se ele está muito doente, necessita de suporte, né? Ele necessita de uma internação, 20%.
E se ele tiver moribundo, com morte iminente 10%, e obviamente 0% seria o paciente que já estaria morto. Então, em resumo, a performance status de Karnofsky, ela vai classificar os pacientes de acordo com suas inaptidões ou deficiências funcionais. Ela vai comparar a efetividade de diferentes terapias, se esse paciente ele vai poder fazer a químio, se a químio está reagindo bem, se a rádio está reagindo bem. Alguns médicos eles gostam de aplicar essas escalas após o tratamento para saber se eles estão respondendo funcionalmente bem, se eles estão tendo alguma evolução clínica, tá? Ela vai permitir o prognóstico de pacientes individualmente, claro, eu já falei isso logo que a gente começou. Cada paciente é um ser único e a gente precisa respeitar essa individualidade do paciente. Quanto menor a classificação na escala, pior a expectativa do prognóstico, tá? Então, 100 quer dizer que o paciente está ótimo, 10% ele está iminente de morte ou 0% ele está sem vida. Diferente da Desubrô, tá? A gente vai ver depois, eu só coloquei aqui para vocês entenderem a mesma coisa que está lá na outra. Então, ele é capaz de realizar atividades normais e ele é capaz de trabalhar quando vai dar de 100 a 80%, ele é incapaz de trabalhar, tá? Mas ele é capaz de viver na sua casa, atender por si mesmo as suas necessidades especiais, vai variar de 50 a 70%, e ele é incapaz, né, de cuidar de si mesmo, ele vai necessitar dos cuidados médicos, ele vai precisar de uma internação hospitalar, vai variar de 40% a 0%, isso no índice de Karnofsky. O índice de Zubrod, que já é uma escala mais recente, ele é um instrumento mais simplificado, tá? Diferente da de Karnofsky, em que 100% ele não tem nenhum sintoma da enfermidade, 0 é morte, a de Zubrod já vai ser o contrário, tá? Então, ele vai medir também a qualidade de vida de um paciente oncológico, ele vai gerar aí, ele vai ter como objetivo dar um resultado no tratamento oncológico e ele vai priorizar a qualidade de vida do paciente. Ele avalia também a evolução das capacidades do paciente em sua vida diária, assim como a de Karnofsky, e ele vai ter o objetivo também de manter a autonomia desse paciente, principalmente para que ele possa realizar as suas atividades de vida diária. E aí a escala de desempenho vai estabelecer os scores de 0 a 5, em que 0 o paciente ele é totalmente ativo, então vejam que a de Karnofsky, 0 o paciente estava morto, né? Então ele conseguiu simplificar a escala. 0 o paciente ele está ativo e capaz de realizar as atividades normais, e 5 no caso o paciente está morto. Então 0 o paciente está completamente ativo, capaz de realizar todas as suas atividades sem restrição, o que equivale ao Karnofsky de 90% a 100%. Ele tem restrição a atividades físicas rigorosas, é capaz de trabalhos leves e de natureza sedentária, o que vai equivaler aí a de Karnofsky de 70% a 80%. É capaz de realizar todos os autocuidados, mas é incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho, em pé aproximadamente 50% das horas em que o paciente vai estar acordado, e ele vai estar equivalendo a de Karnofsky de 50% a 60%. Se o resultado for 3, é porque ele é capaz de realizar somente o autocuidado bem limitado. É confinado ao leito ou à cadeira, mais de 50% das horas em que o paciente está acordado. É o equivalente a 30% a 40% da de Karnofsky. E se der 4 na de Zubrod, é porque o paciente ele está completamente incapaz de realizar o autocuidado básico, totalmente confinado ao leito ou à cadeira, e provavelmente é um paciente que necessita dos cuidados hospitalares. E é o equivalente a 30% para baixo do índice de Karnofsky, e 5 já seria um paciente morto, tá? E aí eu coloquei a mesma comparação que eu já fiz para vocês ainda há pouco, né? Na escala de Zubrod vai variar, a performance status de Zubrod vai variar de 0 a 5, 0 atividade normal, e 5 o paciente está morto, né? E na escala de Karnofsky vai variar de 100 a 0, 100
paciente não tem nenhuma queixa da doença e 0 paciente morto. Alguma pergunta, gente? Não, professora, nenhuma. Vocês entenderam a importância dessa escala, das duas escalas? Eu, particularmente, prefiro utilizar a de Zubro, porque ela é uma escala mais simplificada, e aí eu consigo ter todos os dados que eu preciso em 5 únicos itens, mas isso aí vai muito ainda de oncologista para oncologista, mas ela consegue oferecer para a equipe multiprofissional informações importantes para o prognóstico do paciente, para saber qual é o procedimento que deve ser feito, qual procedimento está fazendo efeito nele, ou qual o procedimento que não está fazendo efeito. Alguma pergunta? Tudo ok? Tudo ok, professora. Então é isso. Daqui a pouquinho eu vou postar a aula de oncologia agora, porque aqui, como eu estou com a internet boa, eu vou conseguir postar logo a de químio e de rádio, tá bom? E aí qualquer coisa vocês já conseguem visualizar lá, Tá bom, professora. certo? Beijos e até mais. Beijo, professora. Bom dia. Bom dia.